Graças a Deus. Vamos orar? Pai querido e amado, eu te agradeço, Senhor, por essa noite, eu te agradeço, Senhor, por cada um dos meus irmãos que conseguiram chegar, te agradeço por aqueles que nos assistem pela internet, peço, ó Pai, por aqueles que talvez estejam ilhados em algum lugar, que não conseguem sair, que todos, ó Deus, possam estar em segurança, Pai, que aqueles que aqui chegaram também, Senhor, ao voltar para as suas casas, possam chegar em casa, Senhor, também tranquilos e guardados, assim como o Senhor os guardou para chegar nesse lugar. Ó Deus, que nessa noite o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine e que o Teu nome seja exaltado em todas as coisas, é o que te pedimos, em nome de Jesus, e que todos possam dizer amém. Queridos, o que acontece, que eu queria dividir com você nessa noite, é uma experiência minha, uma experiência que aconteceu comigo, e eu sempre creio que coisas boas que acontecem conosco, a gente costuma dividir com o nosso próximo. Por exemplo, você descobre um supermercado onde o quilo do feijão está R$4. Imediatamente o que você faz? Olha, fulano, vai lá no mercado tal que está R$4 o quilo do feijão, está em promoção, de R$7, R$8, R$9, está R$4. Você sempre vai comunicar coisas boas, e eu quero comunicar coisas boas para você, coisas que nos ajudam a viver melhor. Nós entendemos que nós estamos num processo de maturação, nós estamos alcançando maturidade a cada dia. Você não está numa caminhada qualquer, você não está vagando por um deserto, você não está andando por uma floresta sem saber aonde é a saída. Você tem um caminho, Deus tem te dado um caminho, e esse caminho é sempre de ascendência. Até quando parece que as coisas estão diminuindo, até quando parece que as coisas estão sendo dificultadas, Deus está fazendo algo na nossa vida. E hoje, meus queridos, nós vivemos um tempo estranho, um tempo diferente para a maioria das pessoas que nasceram depois do ano de 2000. Acredito que quem nasceu depois de 2000 já está mais familiarizado com esse mundo, mas para o pessoal que é da minha geração de 70, alguém vai rir, quer ver? Tenho certeza que alguém vai rir, não tem jeito, é sempre assim. Pessoal que é da década de 70, a gente hoje vive um tempo estranho. Os tempos mudaram, as coisas mudaram, o modo como nós nos comunicamos mudaram. Os nossos adolescentes, os nossos jovens hoje, eles talvez tenham dificuldade em entender certas coisas, porque tudo hoje se tornou mais fácil por causa de uma coisa chamada internet. Se não houvesse internet, nesse momento nossos irmãos não estariam nos assistindo na sua casa, no seu carro, ou onde quer que eles estejam. Se não houvesse internet, não haveria aplicativo da igreja. Se não houvesse internet, nós não conseguiríamos nos comunicar com tanta facilidade como nós nos comunicamos hoje. A estatística é que hoje, uma criança de apenas 10 anos, ela tem mais informação do que um homem de meia idade que vivia no século passado. E isso é verdade. As crianças, elas enxergam tudo, elas veem tudo, elas conhecem tudo, elas vivem num mundo onde a informação chega no estalar de dedos, as coisas acontecem muito rápido, e a gente precisa compreender que o mundo está em transformação. Hoje nós estamos vendo em nossas mãos coisas que víamos antes em filmes de ficção. A nossa comunicação já não depende de hora, a nossa comunicação hoje já não depende de tempo, a nossa comunicação hoje depende apenas de um desejo. Se você hoje quiser falar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, você faz uma ligação através de um aplicativo e você consegue falar com essa pessoa em tempo real. Mais do que falar, você consegue ver essa pessoa. Eu tenho uma prima que mora nos Estados Unidos, eu nunca sei qual é o fuso horário daqui para lá. Então de vez em quando eu ligo para lá, bom dia, tudo bom, Renato, como é que você está? Liguei no horário errado, né? Tá bom, mais tarde eu ligo. Mas é tão fácil, as coisas são tão fáceis, o mundo está tão fácil. Nós podemos nos comunicar com todo mundo, basta um pequeno aparelhinho chamado smartphone. Todo mundo tem um, quase todas as pessoas têm um aparelhinho desse, e é muito fácil hoje a gente conseguir transmitir informação. Vivemos em meio às redes sociais,
E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Eu quero deixar bem claro desde já, eu não sou contra redes sociais, mas eu não posso esconder de você que para as pessoas que são imaturas, para os nossos jovens, as redes sociais são muito boas, mas também elas expressam, de certa forma, um grande perigo. Porque as redes sociais, elas só mostram um lado da história, ela não mostra uma pessoa como ela é verdadeiramente. Você está vendo aí agora o que está acontecendo muito, principalmente em São Paulo, né? Aqui no Rio também. Quem já ouviu falar do golpe do Tinder? Só eu. Alguém lá atrás ouviu a gente? Beleza, quase todo mundo ouviu. Para quem não sabe o que é o golpe do Tinder é um aplicativo de encontros. Você vai colocar lá os seus dados, né? Você não, pelo amor de Deus, né? Quem é casado, deleta. Quem é casado, deleta. E quem é solteiro, eu aconselho também a deletar esse negócio, porque Deus tem o melhor para você. Você não vai precisar de aplicativo não, Deus vai te dar o melhor. Mas o Tinder, para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, é um aplicativo que a pessoa vai lá, coloca os seus dados, o que ela mais gosta, o que ela menos gosta, altura, tamanho, tamanho da cintura, vai colocando tudo lá, e alguém olha e dá lá encontra o negócio. Que legal, poxa, é a pessoa que é da minha vida, é a pessoa que eu tanto queria. Vamos marcar um encontro? Vamos. E aí marca um encontro. E na hora que o camarada chega para encontrar aquela linda donzela, aquela moça tão bonita, tem dois camaradas de moto. Boa noite, nós somos a pessoa do Tinder. Vai passando o celular, vai passando a conta bancária, vai passando tudo. Então, gente, redes sociais não mostram tudo. Nenhuma delas mostram a pessoa por inteiro. Interagir com você, saber como você está, só aqui, mano a mano, olho a olho. Nós hoje temos algumas ferramentas que elas facilitam a nossa vida. As redes sociais, elas contribuem muito para o relacionamento virtual das pessoas, mas também iludem a muitos. Raramente nós vemos pessoas postando imagem de momentos difíceis, luto, tristeza, derrota, momento em que acorda com o pé esquerdo. Hoje eu estou mal-humorado, aí faz aquela selfie assim. Você não vê ninguém fazendo isso. As pessoas geralmente estão alegres, estão felizes, estão na praia, estão no parque, estão viajando. Tem gente que faz no avião, né? Tem até um jeitinho agora que o pessoal faz uma montagem, né? Com aqueles banquinhos de plástico, aí finge que está andando de avião. O pessoal tem essa coisa. A coisa hoje está de uma tal forma que a gente precisa tomar cuidado. E com isso, a gente vai gerando expectativas e a gente vai gerando ideias a respeito de pessoas que nós sequer conhecemos. Quando a gente entra em redes sociais, e eu mais uma vez quero falar para você sobre isso, eu não sou contra as redes sociais, o importante é que a gente saiba definir bem isso, mas às vezes a gente entra e a gente não conhece a pessoa, e a pessoa apresenta uma imagem para a gente que nós não sabemos se é verdadeira. Você já ouviu falar que a grama do vizinho parece que é mais verde do que a sua? Esse é um ditado americano, porque a gente não tem grama na nossa casa, né? Quem tem grama em casa aqui diz amém. O silêncio absoluto, ninguém tem grama. Mas isso é um ditado que diz o seguinte, que parece que a vida do nosso próximo, parece que a vida do nosso vizinho é melhor do que a nossa. Por exemplo, você vê a pessoa saindo de mãos dadas com a esposa, vê os filhos, vê acontecendo tantas coisas, um carro novo, uma geladeira nova que comprou, eu não sei, né? Onde eu moro ali na comunidade ali do Ponto Chique, é muito interessante, né? Quando um caminhão para, bate palma, Dona Fulana, parece que todo mundo se chama Dona Fulana, porque todas as janelas abrem, né? Aí se vai tirar uma geladeira, então fica todo mundo olhando para saber se é de inox, e vai olhar o fogão também, entendeu? Então acontece isso, as pessoas têm essa curiosidade. Eu quero hoje compartilhar com você algo bíblico, que Deus colocou no meu coração, e como eu falei para vocês, eu não sou melhor do que vocês, eu também estou em processo de maturação, de ser um homem maduro, todos nós estamos nessa caminhada, e Deus colocou para mim certas coisas que nós precisamos deixar de fazer. Eu vou usar aqui um termo negativo, mas eu quero que você entenda. A primeira coisa é, não julgue as pessoas, seja elas quem forem.
Por isso que eu estou te dizendo, cuidado com aquilo que você vê na telinha do seu smartphone, do seu tablet, do seu celular. Pessoas que você não está vendo. Cuidado para não julgar as pessoas. Eu já ouvi falar de pessoas que tiveram problemas terríveis, pessoas que tiveram suas vidas destruídas, pessoas até que se suicidaram, porque inventaram uma história a respeito daquela pessoa sem a conhecer. E a gente precisa ter isso muito bem formado dentro de nós. Nós precisamos estar sempre atentos para não julgar pela aparência, e Deus nos dá essa dica. Ele já diz para nós: não julgueis pela aparência, mas pelo correto proceder. Às vezes a gente vê alguém e a pessoa tem uma aparência maravilhosa, show de bola, mas de repente essa pessoa é um mau caráter, tem um caráter deturpado. Às vezes não é uma pessoa confiável, mas se veste bem, tem uma postura, e a gente costuma acreditar nessas coisas. Eu quero dizer para você que Jesus, ele nos deixa um aviso, né? E todo mundo conhece. João capítulo 7, versículo 1 e 2 diz o seguinte, Mateus: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Eu gostaria de perguntar nessa noite: você gosta de ser julgado? Você já esteve em alguma situação onde você foi julgado? É terrível, não é verdade? Quando alguém fala alguma coisa sobre você, quando alguém diz alguma coisa que não é a verdade sobre a sua vida, isso machuca. Agora imagina que nós fazemos isso a toda hora. Nós julgamos as pessoas pelas aparências, nós julgamos ainda que a gente diga que não, a gente julga as pessoas às vezes pelo modo como ela se veste, pela maneira como ela coloca adereços no seu corpo. Não se preocupe, a chuva vai passar até o culto acabar, fica tranquilo. A gente julga as pessoas hoje, às vezes sem conhecê-las, e a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu nunca participei de um julgamento. O julgamento que eu estou dizendo aqui é um julgamento mesmo, um julgamento criminal, por exemplo. Sei que está lá a cadeira do juiz, num lugar mais alto, ok? À sua direita está sentado o advogado e o réu, do outro lado está sentado o promotor. E quando começa, Luísa, por favor, se eu estiver errado, você me corrige, tá bom? Então, o que acontece? Está um réu ali para ser julgado. Existe às vezes, não é, uma galera que está lá, que me falhou o nome aqui agora, o júri, né? As pessoas estão lá para poder analisar toda aquela situação e decidir se aquela pessoa é culpada ou não. Mas no final das contas, quem é que bate o martelo? O juiz. Às vezes nós nos colocamos no lugar de juiz. Às vezes nós queremos dar o veredito: olha, essa pessoa, não fui com a cara dela, olha, aquela pessoa ali, não sei não, aquela ali tem problema. E às vezes a gente se deixa ser levado por isso. A justiça, queridos, você tem que guardar isso no seu coração, ela pertence a Deus. Ainda que alguém tenha feito mal contra você, não retorne o mal contra o mal, deixe a justiça com Deus. Deus tem tudo sobre o seu controle, inclusive as injustiças que são feitas sobre a sua vida. Em Gênesis capítulo 18, versículo 25 diz assim: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Ele é o juiz, e quando eu julgo alguém, e é por isso que Jesus nos dá esse alerta, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando esse juiz da cadeira dele. Vai para o lado, deixa eu me assentar aqui na cadeira. Muito bem, promotor, o que você tem a dizer contra o réu? Advogado, o que você tem a dizer a favor do réu? Júri, pode ver aí qual foi a sentença. Gente, eu não posso fazer isso. Então não julgue as pessoas às vezes por aquilo que parece ser certo. Não julgue as pessoas por aquilo que às vezes ela pode aparentar. Você não sabe como foi o passado dessa pessoa.
Tem pessoas que carregam traumas desde a sua infância, e hoje vivem amarguradas, vivem às vezes presas, mesmo pessoas que estão na igreja, vivem às vezes presas a sentimentos que já deveriam ter sido esquecidos há muito tempo, mas ela ainda não conseguiu. O Espírito Santo, Ele está trabalhando nessa pessoa. Deus não tem pressa, Deus tem o momento certo, Deus tem a hora certa para trabalhar na vida de cada um de nós. Então, para o bom relacionamento da igreja, eu tenho pensado muito sobre isso, a gente precisa tomar cuidado, não julgue. Às vezes alguém é uma pessoa difícil de lidar, às vezes a pessoa é uma pessoa complicada de lidar. Aguarde, espere. Se ela abrir o coração, e ela vai abrir, porque Jesus vai continuar batendo, e ela vai abrir o coração, Deus vai entrar e vai transformar a vida dela. As coisas vão mudar, mas não tente você. Não, eu não posso tentar mudar o coração de alguém. Só o Espírito Santo tem poder para poder fazer isso. Só um minutinho, por favor. Eu lembro que Jesus, quando eu leio os evangelhos, ele sempre vê o melhor nas pessoas. Jesus não olhava para as pessoas e via o pior delas. É certo que muitas e muitas vezes, eu e você, temos algumas coisas que não agradam a Deus. Existem alguns costumes, e eu sou muito sincero, que eu sei que eu tenho que não agradam a Deus. Mas eu peço a Deus todos os dias: Senhor, me ajuda a caminhar e a ser a cada dia mais semelhante a Ti. Veja, por exemplo, na escolha dos 12, os 12 apóstolos que estariam do lado de Jesus. Qual deles você livraria? Fala a verdade. Se você lê a Bíblia, se você tem compreensão, você sabe que nenhum dos 12 era flor que se cheira. Era gente complicada, era gente que era ansiosa. O Pedro, quando Jesus, em verdade vos digo, Pedro já entrava: não, Jesus, é isso, não deixava nem Jesus falar. As coisas eram muito aceleradas. Outras pessoas, outros discípulos eram complicados. Outros achavam que Jesus não era tão Deus assim, que não era muita verdade, que ele havia sido crucificado. Se eu não ver então o furo nas suas mãos, se eu não ver então o furo do seu lado, se eu não ver as feridas nos seus pés, eu não acredito. E aí Jesus pegou e matou a pau. Vem cá, bota a mão aqui, bota a mão do meu lado. Senhor, tu está acreditando agora? Mais bem-aventurados, ou mais bem felizes, são aqueles que não viram e creram. Sabe quem são esses? Você pode levantar a sua mão. Você não viu e crer, ok? Isso é muito importante, gente. Nós precisamos sempre pensar antes de julgar as pessoas. A segunda coisa: não culpe as pessoas pelas coisas que aconteceram na sua vida. Pastor, mas e quando, antes de eu ser crente, Deus já cuidava de você? Hoje pela manhã foi projetado aqui um versículo do Salmo 119, se eu não me engano. Ainda eu era substância informe, e o Senhor já me conhecia. Não está aqui no meu esboço, mas a pessoa é conhecida de Deus desde quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. Então nada aconteceu com você por acaso. Pastor, mas fizeram algo comigo. Esse negócio aqui é meu inimigo, sabia? Eu tenho um problema sério com isso. Pastor, mas esse negócio, aconteceu comigo, eu fui traumatizado, eu fui maltratado. Gente, domingo passado nós fizemos aqui em cima eu vou chamar de cerimônia, mas na verdade não é cerimônia. O que aconteceu domingo passado aqui em cima? O que o batismo significa? Morre para a velha criatura e nasce uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E você precisa começar a viver isso na sua vida hoje. Se você ainda não vive isso, você precisa viver isso hoje. Não culpe as pessoas pelas suas derrotas, pelos seus problemas, pelas suas lutas, porque Deus sempre esteve no controle da sua vida, e tudo foi convergido para que você estivesse no lugar onde você está hoje. Eu já tive esse problema. Eu sou assim por causa de não sei o que, eu sou assado, mas também, quando eu era criança, mas a minha tia. Gente, apaga isso da memória de vocês.
Deus tem um caminho maravilhoso para você. Não fique, às vezes, culpando pessoas pelas coisas que aconteceram na sua vida. Siga em frente. Gênesis capítulo 3, versículo 12. Então disse Adão, a mulher que me deste... Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Gente, para pensar. Só tinha duas pessoas sobre a terra. Quem eram? Adão e Eva. E Adão ainda teve a coragem de colocar a culpa em cima do outro. Tipo assim, eu não tenho culpa de nada, eu sou simplesmente uma vítima. Não se vitimize. Você tem um Deus que te ergue com mão forte. Você tem um Deus que te levanta. Você tem um Deus que cura os teus traumas. Você tem um Deus que livra você de toda e qualquer prisão. Você tem um Deus que te libertou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse é o Deus que você tem. Então não tem mais por que ficar culpando pessoas, situações do passado e ficar preso a isso. Quando eu culpo e quando eu olho para o passado, infelizmente eu não consigo andar. Todo mundo aqui tem carro? Eu creio que não. Mas todo mundo aqui já andou de carro. Quando você vê o motorista ele tem um vidro na sua frente que é chamado para-brisas, ok? Ele tem 2, 3 vidrinhos especiais que são espelhos, um retrovisor esquerdo, um retrovisor no meio e um retrovisor direito. Para onde o motorista mais olha? Para os retrovisores ou para o para-brisa? Se ele olhar pelo retrovisor, o que vai acontecer? Bum, vai dar ruim, pastor. Por quê? Porque ele não estava prestando atenção nas coisas que estavam à frente dele. Ele estava prestando atenção nas coisas do passado. Porque quando eu olho para um retrovisor, eu estou vendo o passado. É certo que o passado nos ensina lições. E é por isso que não apaga da nossa mente. A gente lembra. Não tem como a gente esquecer. Mas pare para pensar um instantinho. Você já viu o tamanho do para-brisa? Grandão, né? O tamanho da minha barriga fica maior ainda. Agora você imagine o tamanho de um retrovisor. É um espelhinho pequenininho. Por que isso quer dizer? Quando a gente olha para trás, queridos, a gente só vai lembrar das experiências que a gente já passou. E em cima dessas experiências que nós já passamos, nós vamos usá-las como trampolim. Para quê? Para crescer, para amadurecer, para sermos pessoas melhores. E não para que a gente fique preso ali, porque se eu ficar preso ao passado, vai dar ruim, não vai dar muito certo. A gente às vezes fica pensando que o nosso destino, e eu quero dizer para você que o teu destino está traçado pelas mãos do Senhor, mas a gente esquece disso. Às vezes no calor do dia a dia a gente pensa que o nosso destino é traçado pelas coisas que acontecem conosco. Não é, queridos. Deus tem tudo no controle das suas mãos. Se você verdadeiramente se entregou a Jesus, se você verdadeiramente falou para Jesus: olha Deus, agora não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, a partir de agora a minha vida te pertence, eu sou teu, eu quero viver para ti, eu quero andar contigo, eu quero viver a cada dia mais na tua dependência, Deus vai dar sentido à tua vida. Não vai ser mais ao sabor do destino. Às vezes as pessoas se enganam, pensando: não, mas foi o destino que fez isso comigo. Que destino? Você tem um Deus que cuida de você. Não existe um fio de cabelo que caia da vossa cabeça que Deus não conheça. Quem disse isso não foi o pastor Renato, foi Jesus. Um fio de cabelo, uma coisa insignificante. Pelo menos para mim, por enquanto, né? Se fosse o Renan que estivesse aqui, já não seria. O Cadu eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Entenda uma coisa, queridos. Você é responsável pelas suas escolhas. E no processo de nós nos tornarmos maduros, e todos nós estamos nessa caminhada, eu me incluo nisso, nós precisamos aprender a escolher bem. Porque nós não podemos viver a vida inteira julgando o nosso passado, julgando escolhas que fizemos no passado e tentando justificar as nossas escolhas, colocando a culpa sobre alguém, tal como Adão fez. Eva trouxe lá o fruto e ofereceu a Adão. Adão tinha duas opções, qual eram? Ou comer ou
prazer, obrigado, Eva, tchau, Deus vai preparar outra para mim, um abraço, já era. Mas ele comeu, foi uma escolha dele. Ele não precisava dizer para Deus: a mulher que tu me deste. Que a mulher que tu me deste, rapaz? A culpa foi sua, a responsabilidade foi sua. E nós precisamos assumir a consequência das nossas responsabilidades. Teve um dia que estava chovendo, como está chovendo hoje. E eu vim em Bangu trazer meu filho. O Uber não estava atendendo logo cedo. Falei: não, te levo lá em Bangu, não tem problema. E eu levei ele até o trabalho, voltei. Quando eu estava chegando perto ali da comunidade do IAPI, ali no Ponto Chique, né, uma senhora, ela freou o carro de repente, e eu, de bobeira, sei lá, não sei se eu estava com sono, não sei o que aconteceu, bati na traseira do carro dela. Se você olhar o meu carro lá na frente, você ainda vai ver o farol quebrado, mas em breve vai estar consertado. E quando ela saiu do carro, o que aconteceu? Aí eu abaixei o vidro, eu bati na traseira do seu carro. Ela deve ter falado: infeliz, sai do carro que eu vou te desganar. Mas era boa pessoa, gente boa demais da conta. Era uma instrutora de autoescola. Eu cheguei para ela e falei assim: olha, pode ficar tranquila, eu no momento não tenho seguro, mas eu vou pagar o teu prejuízo. Fica tranquila que o teu carro vai ficar zero de novo. E fomos até o lanterneiro nesse dia estava com gripe e não abriu. Falei: misericórdia, Jesus. O outro dia seria 2 de novembro, feriado. Aí liguei para ela: dia 3 de novembro você pode vir aqui, eu vou estar aguardando, vou estar esperando. E eu aguardei e esperei, e aguentei a facada do lanterneiro. Quanto é que fica para arrumar, irmão? Vai ficar em X. Eu falei: mete bronca. E falei: Senhor, Deus dos céus e da terra, do cheque especial, entra com a tua providência, Senhor. E graças a Deus, entregamos o carro para ela direitinho. Assuma. Não diga: a senhora freou de repente, não é para frear correndo, a senhora não está vendo a chuva. Tem gente que discute ainda, o cara está errado e quer discutir. Às vezes na nossa vida a gente faz a mesma coisa. A gente tem a nossa escolha, a gente escolhe errado, depois a gente se arrepende e ainda quer brigar com Deus ainda. Ah, Senhor, não, eu não aceito isso na minha vida. Meu irmão, vigia naquilo que você está escolhendo. E eu quero te dar agora não um conselho, mas eu quero te dar um ensinamento bíblico. Você quer aprender a escolher certo? Aumenta a tua intimidade com o Senhor. Quanto mais intimidade você tiver com o Espírito Santo, mais você vai ter boas escolhas, mais você vai acertar nas suas escolhas. Quanto mais você tiver relacionamento com Deus, e é por isso que a gente repete: cristianismo não é religião, é relacionamento. A base da nossa vida cristã é relacionamento com Deus. Se eu não tenho relacionamento com Deus, eu não posso nem sequer me denominar cristão. Gente, quanto mais intimidade, quanto mais eu ouço a voz de Deus através do Espírito Santo que habita no meu coração, mais eu vou fazer escolhas acertadas. Isso é uma verdade. Seja responsável, esteja submisso à vontade de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você: nem sempre a vontade de Deus vai ser a sua vontade. Nem sempre a vontade de Deus é do jeito que a gente queria. Muitas vezes a gente queria muitas coisas na nossa vida, mas nem sempre vai ser essa a escolha de Deus para nós. Sabe por quê? Porque nós podemos lembrar do passado, nós podemos ver o presente, mas nós não podemos prever o futuro, graças a Deus. Futuro pertence a Ele que sabe. Às vezes aquilo que a gente acha que é um negócio maravilhoso, às vezes aquilo que a gente acha que vai ser muito bom para nós, que vai ser excelente para nós, Deus já vê lá na frente e sabe que é uma furada. Então aprenda a ser confortado pelo Espírito de Deus, a ouvir aquilo que Deus tem a falar para você. Um filho de Deus, ele é amado, ele é fruto do amor do Pai, e ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Por último, não compare. Se você quer ver alguém que tem problemas em sua vida, é comparação. Deus te fez único. Você pode repetir isso comigo? Deus me fez único. Você é único. A sua vida é única. As coisas que acontecem com você, sejam elas boas ou sejam elas más, acontecem com você. E é por isso que eu estava falando um pouco a respeito das redes sociais. Porque na rede social a gente só vê o que é bom.
E às vezes a gente quer comparar, tá vendo, fulano comprou um barco. Às vezes o barco é de um amigo, não é dele. Ah, tá vendo, fulano comprou uma casa nova. Tá vendo, ciclano comprou um carro novo. Tá vendo, não sei quem, está fazendo o maior sucesso. Gente, às vezes não é dessa maneira. A gente precisa ter cuidado com isso. Não compare ninguém a você. A sua vida é única. E Deus sabe como tratar com você e comigo. Sabe tratar conosco da maneira como é necessário. Ele conhece a nossa identidade, Ele sabe como é a nossa personalidade, Ele sabe do que nós precisamos melhorar e daquilo que nós precisamos deixar de fazer. Deus tem o melhor para nós. O que a gente precisa é confiar. Não compare. Situações são diferentes. Às vezes o que Deus vai fazer para alguém não vai fazer para você. Às vezes o que Deus vai fazer na sua vida, não vai fazer na vida da outra pessoa. Então, não compare. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. É claro que esse versículo está falando de pessoas que às vezes querem ser o exemplo. Eu sempre digo isso, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque todos nós somos imperfeitos. Essa é a realidade. Como seria melhor se a igreja fosse feita de pessoas perfeitas? Se eu fosse perfeito, eu me coloco logo em primeiro lugar. Mas infelizmente eu não sou perfeito, assim como ninguém é perfeito a não ser Jesus. Mas Deus vai deixar para a gente, eu falei hoje de manhã na EBD, Deus vai deixar para a gente uma promessa: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Então você tem essa promessa de buscar, de a cada dia acertar. Então não se compare. Às vezes, espiritualmente falando, a pessoa está num nível de fé que eu ainda não alcancei. Às vezes, a pessoa que você está querendo se comparar tem um nível de fé inferior ao seu, e ela não vai conseguir entender aquilo. Queridos, talvez hoje, quando eu converso com algumas pessoas, as pessoas vêm contar o problema delas para mim, eu penso assim, gente, isso aí é como um riacho para mim, é como uma valinha que está passando, é como uma água que está escorrendo no meio-fio. É tão fácil, mas para a pessoa parece o Rio Amazonas, não dá para ver nem do outro lado. Por quê? Porque eu já tenho uma vivência, porque a pessoa está aprendendo a viver nessa vivência. Então não compare, tome cuidado com isso. Nunca use outras pessoas para serem exemplos daquilo que Deus faz ou deixa de fazer na vida de qualquer um outro. Nós sempre temos que viver a nossa vida direto para Deus, confiando em Deus. Eu não posso me comparar a ninguém desde o momento que eu aprendo que eu sou único, com virtudes e defeitos, assim como todos sobre a terra. Existe uma escalada de progressão na nossa personalidade. Qual é o nosso objetivo? Alguém cantou aqui hoje, eu ouvi. Meu alvo é? O que significa meu alvo é Cristo? Não, né? Não é esse tipo de alvo que a gente está tratando. O nosso alvo é sermos o quê? Semelhantes a Jesus. Esse é o nosso alvo, Ele é o nosso molde, Ele é a maneira onde nós temos que enxergar. Se tiver que se comparar a alguém, se compare a Jesus, às atitudes, aos pensamentos. Jesus não acusava, Jesus não usava as pessoas, Jesus nunca fazia uma preconcepção de alguém, muito pelo contrário, Ele tentava ajudar essa pessoa, Ele chamava essa pessoa para próximo dEle, Ele curava essa pessoa, Ele nunca desamparava. Aprenda isso. Se tiver que se comparar, se compare na pessoa de Jesus Cristo. Veja a vida de Jesus, veja o seu martírio na cruz, não foi fácil. Se não foi fácil para Ele, você imagina para nós. Se a gente fosse comparar isso, Senhor, eu sei que não foi fácil para a cruz, eu tenho que carregar esse problema a vida inteira. Gente, nada se compara ao sofrimento de Jesus. E a gente tem que aprender que Jesus, Ele tinha um propósito, e o propósito dele era salvar todas as pessoas da terra. Esse propósito foi cumprido, e hoje a porta dos céus está aberta para todos aqueles que querem. Então,
Deixe de comparar. Deixe Deus fazer na vida do seu irmão o que ele achar melhor. Deixe Deus fazer na vida do seu irmão aquilo que ele acha melhor. Deixe Deus, e aliás, eu até aconselho a você a fazer o que eu vou confessar para você, mas não é porque eu sou exemplo disso, não, é porque eu aprendi a fazer isso. Alegre-se com o sucesso do seu irmão. Seu irmão veio aqui, consegui comprar um carro novo, glória a Deus, aleluia, mas o meu está todo velho, mas glória a Deus, o irmão conseguiu comprar um carro novo, consegui comprar uma casa, glória a Deus, conseguiu comprar uma casa. Alegre-se, porque nós somos um corpo, e se o teu irmão está bem, você está bem. Se o teu irmão estiver mal, nós estamos mal. A gente precisa aprender isso. Concluindo, meus queridos, não julgue, não culpe, não compare. Comece a se esforçar, não na sua própria força, mas na força do Espírito Santo, no fruto do Espírito que vai surgir em você a cada dia que você se relaciona com Deus, para mudar o seu comportamento. E a cada dia, você e eu vamos nos assemelhar mais e mais a Jesus. Amém? Feche seus olhos, fique de pé, vamos orar, vamos falar com Deus. Deus criou a igreja para que nós tivéssemos relacionamento. Deus ama a igreja, Deus ama você, Deus ama pessoas, filhos, não apenas membros, mas filhos. E Deus quer que você a cada dia cresça, amadureça, tenha melhores relacionamentos dentro e fora da igreja. E a Bíblia tem tudo para que a gente possa fazer isso. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar nessa noite, Pai, crendo de que o Senhor é o dono da verdade, e a Tua palavra, Senhor, ela é a verdade para nós. Ajuda-nos, ó Deus, e aperfeiçoa-nos a cada dia, que possamos, ó Deus, a cada dia crescer em Ti, Senhor, que possamos aprender, ó Deus, a não julgar, ó Senhor, que possamos aprender a não culpar as pessoas pelas coisas que aconteceram no nosso passado ou hoje, porque a nossa vida está em Suas mãos. Senhor, que possamos aprender a não mais comparar situações, comparar pessoas, comparar igreja, comparar seja o que for, porque cada um tem a sua realidade. Deus, que possamos aprender a viver como Tu viveu, Pai, como o Senhor nos mostrou aqui nessa terra, a pureza, o amor, a graça, se alegrar com aqueles que se alegram, se entristecer com aqueles que choram, mas que possamos ser puros a cada dia, para a glória do Teu nome. Te oramos assim, em nome de Jesus, Pai. Amém.